Como eu falei para vocês, falta pouca coisa para a gente encerrar de assunto mesmo, tá? Da disciplina mesmo. Então, eu vou mais essa semana com assunto, hoje e quarta. E aí depois da quarta eu vou passar exercícios. Vão ser vários exercícios sobre os tópicos que a gente viu nessas últimas aulas. Tá? E aí eu vou começar de novo aquela rodada de exercício. Sendo que eu vou pedir para vocês que hoje vocês prestem muito mais atenção do que em qualquer outro dia, porque o de hoje é o assunto mais complicado que tem nessa disciplina. Tá? Entendendo o de hoje, o resto vocês tiram de letra. Então eu já vou compartilhar aqui a tela inteira logo para ficar bonito. E hoje a gente vai estar finalmente vendo relacionamentos. Aí antes disso eu já queria saber se vocês, eu provavelmente não, né? Provavelmente vocês ainda não viram isso lá em banco de dados. Estou correto? Por favor, alguém fale aí. Fala no fone, porque eu não estou vendo o chat não. Correto. Ótimo. Ótimo entre aspas, porque era muito melhor se vocês já tivessem visto lá. Mas, como vocês não viram, então eu vou dar uma explicação bem por cima, bem por alto, porque isso é para ser visto com mais detalhes naquela disciplina de banco de dados, tá? Então, mas eu não tenho mais para onde correr, eu tenho que chegar nesse assunto, né? Eu posterguei ele o máximo possível, mas não tem mais para onde correr, a gente precisa ver esse assunto, porque vocês precisam começar a construir o sistema de vocês, e não tem como construir um sistema sem relacionamento. Então eu simplifiquei bastante coisa aqui e vamos tentar. Que é o seguinte, aqui eu tenho um exemplo bem simplesinho. Relacionamento de usuários com telefones. No caso aqui, um usuário, tá? Esse número aqui significa quantidade de, no caso, usuários. Né? Um usuário vai poder ter vários telefones, tá? O asterisco significa são vários. E no caso, se a gente ler ao contrário, quer dizer que vários telefones podem pertencer a apenas um usuário. Então, eu não posso ter o mesmo telefone para duas pessoas diferentes, tá? Então, um telefone vai para um usuário apenas e um usuário pode ter vários telefones. Então, isso aqui é um relacionamento. São, na verdade, duas tabelas no banco de dados, duas tabelas diferentes no banco de dados. Eu vou dar dois exemplos aqui nessa aula, mas tenham em mente que é apenas um exemplo. Vocês não precisam implementar no sistema de vocês exatamente dessa forma aqui. Provavelmente vocês vão fazer modificações, tá? Então, vocês modificam de acordo com o que couber para o sistema de vocês. O que é interessante, o que é importante aqui é vocês saberem como construir um relacionamento. Tá, então os relacionamentos são importantes para manter o banco de dados organizado. Isso aqui é muito resumido, tá? Essa frase é muito resumida, mas já é o que vocês precisam saber por enquanto. E um relacionamento é quando temos uma ligação entre duas tabelas no banco de dados, tá? Entre pelo menos duas, pode ter mais tabelas. E aí, um exemplo clássico é quando vamos cadastrar vários telefones de contato para o mesmo usuário. Tá? Lembrando que a gente pode fazer isso aqui tudo com uma tabela só. Por exemplo, eu posso ter aqui na tabela de usuários, ter 3 ou 4 campos de telefone. Tá? Eu posso fazer isso na tabela de usuário, ter 3 ou 4 campos de telefone. Mas, se eu quiser, por exemplo, telefones infinitos, eu não tenho como fazer isso, tá? Com uma tabela só. No caso aqui, são telefones infinitos. E por outro lado, também você ter 3, 4 campos sobre o mesmo assunto em uma tabela só não é muito legal, não é muito elegante.
Até 2 campos até vai. Agora ter 3, 4, 5 campos para a mesma coisa fica meio estranho, mas enfim. Lembrando que isso aqui é apenas um exemplo, tá? Foi o exemplo que me veio na cabeça na hora e eu usei esse aqui, que é o caso de usuário e telefone. Como eu falei, nem sempre a gente vai ter uma tabela só para telefone e uma tabela só para usuário. Na prática, na realidade, na vida real, eu jamais faço isso aqui, tá? Eu evito fazer isso aqui, porque cada relacionamento é um códigozinho a mais que você tem que de fazer. Então é bem mais fácil você limitar mesmo. Bota aqui em usuários 2 telefones só, no máximo 2 e pronto, e o usuário tem que se virar com dois telefones, tá? Relacionamento a gente usa mais para outras coisas que não tem para onde correr. Mas aqui vai ser meramente para exemplo. Um outro exemplo é a gente ter, por exemplo, na nossa empresa, ou na empresa não, mas digamos que no sistema. No sistema eu vou ter uma seção de grupos, né, que eu vou poder agrupar os usuários em grupos. Tá? Sendo que, para esse sistema meu, um usuário pode ter vários grupos. Ele pode ser no grupo de, sei lá, vamos inventar aqui, grupo de leitores. Ele pode ter um grupo de autor, né, como se fosse livros, leitores de livros, autor de livros, sei lá, vendedor de livros. Então são grupos diferentes, mas são grupos, tá? E um usuário ele pode estar nos 3 grupos ao mesmo tempo. Bem como um grupo pode ter vários usuários. O grupo de leitor ele pode ter vários usuários que são leitores. O grupo de escritor pode ter vários usuários que são escritores. Então, isso aqui caracteriza uma ligação de muitos para muitos. Um usuário pode ter vários grupos e um grupo pode ter vários usuários. Tá? Quando a gente tem essa situação, a gente precisa ter uma tabela auxiliar, que é essa tabelinha aqui no meio, que é a tabela que vai estar ligando os dois, tá? Então a gente tem essa situação aqui também, né? Então outro exemplo é o relacionamento de muitos para muitos, onde precisamos de uma tabela associativa. Nesse exemplo o usuário pode estar em vários grupos e um grupo pode ter vários usuários, simples assim. A gente vai fazer primeiro o um para muitos, que é o mais simples, tá? Então a gente vai fazer aquele de usuários para ter vários telefones. Aí para isso, eu já botei aqui o código para a gente criar a tabela de telefones no banco de dados. Então, esse segundo código, deixa eu copiar logo e vou botar para lá. Esse primeiro código, eu vou estar criando a tabela de telefone, que é bem simples, que só vai ter a ID, que sempre tem. Toda tabela tem que ter ID. Tá? Então, eu aqui pelo menos sempre uso autoincremento. Então vai ter a ID, vai ter o número de telefone, finalmente o número de telefone, que não precisa ser 200 não. Eu acho que 15 dá, eu não lembro quanto, só fazendo aqui, ó. Eu vou querer guardar os telefones dessa forma aqui, ó. 9, 2, 3, 4, tá certo? 1, 2, 3, 4, pronto. Então vou querer guardar ele dessa forma, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza, perfeito, 15 mesmo. Então vou ter o telefone, deixa eu só já ajustar aqui para 15. E a ID do usuário que tem esse telefone, tá bom? Essa ID do usuário aqui, na verdade, ela é not null. Tá? Mas, deixa eu ajeitar aqui também. Não sei porque que veio todo errado esse schedule. Então ele é not null, não pode ser nulo. Eu não posso cadastrar um telefone sem ter um usuário, beleza? E aí depois eu só digo que a chave primária aqui vai ser SD aqui. E mais tarde eu dou o alter table porque eu não sei fazer isso aqui junto. Eu nem sei se é possível. Sei que eu dou o alter table aqui para adicionar a constraint. A constraint no caso vai ser a ligação no banco de dados entre uma tabela e outra, tá? Dá para fazer tudo só com esse código aqui? Dá. Só que esse segundo código é a proteção no banco de dados. Ele não vai deixar com que eu apague um usuário se tiver telefones cadastrados para ele. Por quê? Digamos aqui que eu tenho esse telefone aqui, que está cadastrado para o usuário 8. Tá? Então tá lá na tabela, tá assim.
tá? Ele é cadastrado por 8. E esse aqui também é o outro telefone que está cadastrado para o usuário 8. Se eu vou lá na tabela de usuários e apago o usuário 8, o que vai acontecer com os telefones dele? Vão ficar no limbo, tá? Porque vai ter o telefone salvo, só que vai apontar para um usuário que não existe. Então, essa segunda condição aqui, ela evita que esse tipo de coisa aconteça. Quando eu tento apagar o usuário aqui, ó, tento apagar ele, essa condição aqui vai me bloquear, não vai deixar, tá? Então ele só vai permitir se eu for lá em telefones primeiro e apago todos os telefones, para depois ir lá e apagar o usuário. Okay? Então é como se fosse uma segurança no banco. Vou executar isso aqui. Beleza, executou, criou a tabela de telefones aqui bonitinha. Vamos para o próximo. Normalmente eu começo pelo model. Então vamos criar aqui o model de telefone. Não precisa nem abrir aqui. Eu abro aqui. Venho aqui em Models, novo arquivo, telefone model.php e colo esse código do jeito que veio. Na verdade, do jeito que veio não dá. Vou colocar o PHP aqui. E eu acho que tinha alguma coisa aqui em cima antes. Deixa eu ver no outro. Ó, eu tenho que botar isso aqui também, ó. Todo model tem que ter isso aqui. Então, na hora de vocês fazerem aí, tem que pôr isso aqui. Todos os meus códigos estão sem isso aqui. Então, se atentem. Por que eu criei esse model novo? Porque eu criei uma tabela nova no banco. Então, para cada tabela, eu tenho que ter um model, ok? Com as configurações dele aqui, ó. A tabela dele vai ser telefones, a chave primária é ID, o retorno é array, e os campos que vai ter aqui que eu vou poder editar é o campo de telefone e ID usuário. Tem que botar esses dois. E pronto, é bem simples, um model simples, enxuto aqui, não tem nada dentro dele. Ok, retiro o que eu disse, tem coisa dentro dele sim. A gente vai adicionar também as funções que a gente vai usar, tá? Vou adicionar logo essas funções. Aqui é o seguinte, é uma função para pegar os telefones de um usuário específico, tá? No caso, ela vai receber a ID do usuário e ela vai fazer um select no banco para trazer os telefones somente desse usuário, tá? Então ela vai aqui, ó, faz um filtro pela ID do usuário e procura todos, né? Traz todo, tá? Todos os telefones que forem desse usuário específico. E a outra função é para adicionar os telefones. No caso, ela vai receber a ID do usuário que eu estou adicionando, o telefone, e os telefones que eu vou adicionar. Só que esses telefones, eles vão vir no formato de array. Vão ser vários telefones dentro dessa variável aqui, tá? Ela tem que ser um array. E aqui, como é que eu estou fazendo? É o seguinte, vocês têm vários jeitos de se fazer isso. O jeito mais fácil, que eu, pelo menos, faço, e para um caso desse aqui eu faria, quando eu for salvar um telefone novo, quando eu for salvar os telefones novos, né, porque ele sempre vai ser um array. Quando eu salvo os telefones novos, eu sempre apago todos os telefones daquele usuário antes de salvar os novos, tá? Então, digamos que esse usuário já tem aqui 3 telefones cadastrados. Esse aqui e esse outro. Tá? Já tem esses 3 cadastrados. Só que eu estou agora alterando, eu fui lá no formulário e eu mudei esses números. Eu tirei todos esses 3 e eu vou botar esse aqui. E eu vou deixar esse aqui, ó, o 456 vai permanecer. Então, vão ser só esses 2 telefones. Então, quando eu for lá no usuário e botar só esses 2 telefones e mandar salvar, o que ele vai fazer aqui? Ó? Primeiro ele vai deletar todos os telefones. Então ele pega esses 3 aqui, ó, e manda embora. Tchau. E aí agora ele vai e adiciona os telefones que foram enviados. Tá? E aí ele vai então salvar esses 2 telefones aqui. O que acontece se eu salvar um usuário com esses mesmos telefones? Tá? Então os telefones salvos são esses e eu apenas mando salvar de novo. O que vai acontecer? Ele vai entrar nessa função, vai deletar todos os telefones de novo, então pega isso aqui e deleta tudo de novo e adiciona os telefones que eu enviei. Então adiciono os mesmos telefones, tá? Então esses voltam a ficar cadastrados, tá? Então eu realmente estou fazendo isso, eu apago tudo daquele usuário e cadastro tudo de novo, tá? Isso é para a gente poder fazer o alterar, tá? O update.
É um update aqui à força, no caso. Porque eu estou apagando tudo e escrevendo tudo de novo, tá? Como é uma informação que não é muito grande, é só um número de telefone, 3 campos só no banco, então é tranquilo fazer isso, não tem problema não, tá? Se fosse um formulário maior, aí era melhor verificar se já tem cadastrado, esse tipo de coisa, tá? Mas como é só um númerozinho, resolvi fazer assim. Ok? E agora, como eu disse que ele é um array, vamos adicionar aqui na view, a view de usuários, o campo de telefone, que no caso vai ser os telefones, né? Aqui, depois da foto, que é o seguinte. No caso, eu criei aqui uma div só para guardar esse campo. Eu acho que eu nem preciso dessa div, na verdade. Eu ia usar ela para uma coisa, mas acabei que não usei. Deixa ela aí. Então aqui, vejam bem, eu disse lá no início que o problema aqui, a gente ia ter um usuário podendo ter vários ou infinitos telefones, né? Só que, para facilitar aqui pra gente, eu não vou botar infinito. Eu vou botar 5 telefones, tá bom? Mas a gente ainda assim vai usar o relacionamento para fazer isso, tá? Então, eu botei um for, imprimindo 5 campos, né? Os 5 campos de telefone. E pronto, né? Sendo que notem que eu botei o name dele, telefone, com colchete, tá? Lembra o colchete? O colchete significa que ele vai ser enviado como um array. Então, todos os campos, todos os 5 campos vão ter o mesmo name, só que vai ser com colchete. Então, quando a gente preencher os números, ele vai ser enviado como um array, tá? E aqui eu fiz um ifzinho só para a gente recuperar os telefones que estão salvos no banco. Vamos botar para executar, depois eu explico o if. Mas se vocês olharem o input, ele é como qualquer outro input que eu botei aqui em cima, tá? Só que até o value aqui é igual, tá? Só que ele é um array, tem um colchete para dizer que ele é um array. E por último não, tem mais alguns passos. Agora a gente vai precisar chamar o model de telefones de dentro do model do usuário. Como assim? A forma que eu vou salvar aqui vai ser o seguinte: eu vou apenas enviar o formulário com tudo preenchido para o model de usuário. Somente para o model de usuário. Eu, controle, vou enviar para o model de usuário. E o model de usuário vai se virar para cadastrar os telefones. Ou seja, o model de usuário vai chamar o model de telefones. Então, essa chamada do model de telefones vai ser dentro de um outro model. Por que eu estou falando isso? Porque a outra opção seria lá no controle eu cadastrar primeiro o usuário e depois cadastrar os telefones, tá? Poderia ser assim também. Eu não gosto muito dessa abordagem, mas poderia ser. Por que eu não gosto disso? Porque eu acho muito mais prático eu enviar apenas para o usuário e o usuário se virar para cadastrar as coisas, tá? Então vamos lá. Aqui no modo de usuário, eu vou adicionar essas duas linhas que estão em amarelo. Então lá no modo de usuário, eu venho aqui e adiciono essas duas variáveis, que significam que são after, depois de inserir. Então, depois de inserir e depois de atualizar, ele vai chamar a função após salvar. A função após salvar é essa daqui, tá? Que eu vou inserir ela agora. Vou inserir aqui depois das variáveis. Opa, foi lá em cima. Volta para cá. O que essa função faz? Tá? Ela significa que é o seguinte: depois que eu salvo um usuário, ela vai ser chamada. E o que ela vai fazer? Ela vai buscar os telefones. Na verdade está errado, ela não vai chamar os telefones do usuário, não. Ela vai chamar o model de telefones, tá? E vai salvar os telefones desse usuário. Só que tem um detalhe. Aqui eu encontrei uma coisinha que não gostei muito. Não me pergunte por quê, mas o CodeGuitar 4
faz com que em casos de update, quando eu estou dando um update, esse data aqui, essa chave ID seja um array. E quando eu estou dando um insert, ó, isso aqui é no caso do insert. Essa casa aqui, ela é uma variável normal com o ID do usuário, tá? Eu acho que talvez isso sirva para alguma coisa que eu não entendi para que serve. Eu não gostei disso, porque uma hora ela se comporta de um jeito, outra hora de outro, tá? Então uma hora ela é array, outra hora ela é inteiro. Então não ficou legal isso aqui, mas aí a gente dá um jeitinho, né? O que eu estou fazendo? Só lembrando, quando ele é um update, quando eu acabei de dar uma atualização em usuário, eu preciso da ID dele para salvar na tabela de telefones, né? Então é isso que eu quero pegar aqui. Só que eu tenho que pegar aqui dentro, ó, ID casa 0. É isso aqui, tá? Isso aqui que eu falei que ele transforma como um array, quando eu estou dando um update. Então eu pego isso aqui e jogo para minha variável ID. Se não, se eu tiver dado um insert, ele vai vir para cá, né? Ele vai ver que não é um array e ele vai pegar diretamente a chave do registro, né? Que vai estar aqui dentro, que vai ser um inteiro normal, tá? E eu vou jogar para a variável ID do mesmo jeito. Então, não gostei disso aqui que o Codedig fez, mas a gente dá um jeitinho, dá o nosso jeito, né? Gambiarra, em outros pode falar, gambiarra. Tá? Então, peguei a ID aqui para poder jogar lá para o modo de telefones, tá? Só para isso aqui. Aí lá no modo de telefones, ó, eu mando primeiro o ID e depois eu mando o array com todos os telefones que estão lá no formulário. Depois eu vou botar até um die aqui só para vocês verem o que está acontecendo. R. Eu vou botar o post e eu vou botar o data também. Tá? Só que ainda não acabou, ainda tem que fazer mais algumas coisinhas. Deixa esse print R aqui. Porque é o seguinte, aqui ó, na função desempacotar, né, desempacota, eu vou ter que adicionar esse código aqui. Vamos lá, na função desempacota, que inclusive já estava adicionado. Vamos fingir que não estava. Ah, botei aqui. Então, a gente bota esse código aqui que vai ser o seguinte, quando a gente estiver buscando um usuário do banco, a gente quer que ele já venha com os telefones dele, tá? Então é isso aqui que essa função está fazendo. No caso, eu estou abrindo aqui, estou criando mais um campo. A gente não tem ID, nome, nível do usuário, sei lá, e-mail, senha, sexo do usuário. Então a gente vai ter agora aqui mais um campo, telefones do usuário. Tá? Só que nesse caso ele vai ser um array. Tá? Por quê? Porque eu pedi aqui o model, pega todos os telefones, get phones, e eu passo apenas a ID do usuário. Ó, pega todos os telefones desse usuário. Então ele vai pegar e vai transformar em array e vai botar aqui na variável telefones. A gente vai ver isso funcionando também. E por último, a gente tem que fazer uma pequena modificação aqui, uma subscrita. Porque é o seguinte, se vocês separarem, nesse método aqui que após salvar, esse data aqui, na verdade, são os dados do usuário que eu salvei. São os dados que ficaram salvos no banco, beleza? Então, aqui tá os dados que foram salvos no banco. Eu não tenho aqui dentro dessa função o post, o que foi enviado via post. Eu até tenho a variável post, mas eu disse para vocês para não usar ela, né? Quando a gente vai salvar alguma coisa no banco, não usar essa variável. Para a gente sempre usar aquela do request get post, porque aquilo ali ele faz o filtro dele, né? Tira as vulnerabilidades. Tá? Aqui eu botei apenas para imprimir, eu não estou usando ele. Tá? Então, como a gente precisa daquela variável tratada, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai sobrescrever. Vocês devem ter visto ou estar vendo isso em POO. A gente vai sobrescrever o método save. Por que eu estou falando de sobrescrever? Porque esse método save a gente já usa ele. Se eu vier aqui em usuário, por exemplo, ó, quando eu mando salvar, é esse método aqui que eu uso. Tá? É o save. E para ele eu passo justamente o post. É o post, no caso, o post já tratado. Então, o post já tratado, ele vai entrar aqui no save. E
ele vai cair aqui pra gente, ó. No caso, como eu fiz uma sobrescrita, né, eu criei uma função com o mesmo nome, com a mesma assinatura, então ele vai chamar essa função aqui, em vez de chamar a função natural dele. Então, a única coisa que a gente fez aqui, quando ele entra nela, é guardar esse post. A gente pega esse post e guarda numa variável privada aqui que é essa daqui de cima, ó. A gente guarda ele na variável privada da classe. E depois a gente chama o post, depois a gente chama o save original, o save da classe mesmo, tá? Passando o mesmo post, tá? E já retorna o mesmo resultado. Então daqui para frente ele age normalmente como a classe iria agir, como ela naturalmente iria agir, tá bom? Então apenas fiz uma inclusãozinha de um códigozinho aqui, tá bom? Que é só para a gente salvar o post. Para a gente poder usar ele aqui, ó. Dispost. Tá? Então, só para poder usar ele aqui, dentro da função após salvar. Alguém ia falar alguma coisa? Achei que alguém fosse falar alguma coisa. Tá bom. A minha pergunta era só de onde vem o data, tipo, por onde ele é enviado. Não, então, essas funções, todas essas funções que a gente bota aqui, ó, todas elas recebem um parâmetro, que é o data. Ó, essa daqui desempacota, empacota, todas elas sempre vão receber o data. Tá? E o data depende do que está acontecendo. Por exemplo, no After Find, o data, na verdade, é a linha que ele buscou do banco, né? A linha daquele registro. No Before Insert e Before Update, o data é justamente o post. No After Insert e After Update, o data é justamente aquilo que foi salvo no banco. Então, o data ele muda de acordo com o momento em que a gente está usando, né? Eu achei, quando eu estava construindo aqui esse após salvar, eu achei que esse data fosse ser o post, mas não era, né? Infelizmente não era. Se fosse, já facilitava muita coisa. Se fosse, eu não precisaria dessa função. Tá? Mas como não é, ele é justamente os dados que foram salvos no banco. Vamos ver aqui, vamos executar e a gente vai ver. Tá? Porque no controle ele não precisa fazer nada. E agora ver se funciona. Vamos testar. Lembrando que eu botei alguns die, o print, né? CG aula. Então, como eu botei prints, ele não vai funcionar de cara. Vamos lá. Então tá aqui, ó. O formulário, né? Quando a gente mexeu na view, foi para fazer isso aqui, ó, para ele imprimir 5 campos de telefone. Então eu vou botar aqui esse telefone. Aliás, deixa eu pegar o A. O usuário A. Eu vou botar esse telefone para ele e esse outro aqui. Não vou preencher os outros. E vou mandar salvar. Vamos lá. Aí ele parou aqui, ó. O primeiro array, se eu não me engano, deixa eu ver o que é o primeiro. Pronto, o primeiro array é o post. Só para a gente ver como é que ele foi enviado. O telefone, olha só, ele foi enviado assim. Como é o mesmo campo, com o mesmo name, só que com colchete, então ele envia como array. E é esse array inteiro, ó, tudo isso aqui que a gente vai mandar, que a gente está mandando aqui, ó, pro model de telefone, para ele salvar. Então ele vai salvar todos os telefones, ele salva o array. O segundo printr é justamente o data. Tá, vamos aqui ver o segundo. Aqui, ó, é o data. O data, ele é exatamente aquilo que foi salvo no banco. E aí veja o que eu tinha falado aqui, ó. Eu não peguei o registro A, né, o usuário A, e eu editei ele, mandei salvar um usuário que já existia. E então ele faz isso aqui, ó. O que eu odiei com toda a minha força. Ele pega o ID e cria um array aqui, ó. Que coisa. Ele cria um array, em vez de botar logo aqui, ó, 52. Não, ele faz um array. Maravilhoso, ótimo, lindo, né? Beleza. Se eu não fizesse isso, se eu criasse um usuário novo@gmail.com, 2, 3, 4, 5, 6, senha tem que ter, botar um outro número de telefone aqui, vou mandar salvar. Olha só como é que é diferente, ó. O data
Nossa, o data teve muita coisa diferente aqui, mas vamos olhar para cá para cima. Olha aí, ID 85 na lata, ó. É assim que eu queria, né? Queria que ele permanecesse sempre dessa forma. Aí como ele não faz isso, né? Uma hora é array, outra hora é ID, a gente precisa fazer esse if aqui só para consertar esse problema. Mas tudo bem, deixo aqui registrada a minha indignação. Entretanto, o telefone vai ser sempre um array, tá? Então, isso aqui não muda nada. E é interessante que vocês sempre façam isso, tá? Para vocês entenderem o problema que vocês estão tendo. Manda imprimir na tela e dá o DAI para vocês tentarem entender o que está acontecendo com o código de vocês. Beleza, agora eu vou tirar isso aqui, salvo e vamos mandar de novo. Vamos mandar ele salvar de verdade. Aqui. Vou atualizar. Ele diz que porque já existe, né? Eu já acabei de... Vamos fazer outro aqui. novo2, arroba gmail.com. Vamos botar esse número aqui para esse aqui. E mandou salvar. Registro salvo e veja que ele voltou para a mesma tela e já está mostrando aqui os números desse usuário. Se eu abrir ele aqui de novo, vamos lá, deve estar aqui na página 3, ó. Vou editar o novo. O novo está sem telefone nenhum, porque naquela hora ele deu problema de salvar. Agora o novo 2, eu edito aqui, ó, e ele vem preenchido os telefones dele certinho, bonitinho, na ordem que eu coloquei. Por quê? Porque aqui na view, o que eu estou fazendo aqui na hora de imprimir o for, né? Na hora do for. Eu crio aqui um telefone com a variável phone como um array vazio, beleza. Porque ela precisa existir, ela precisa existir de qualquer jeito, então eu crio pelo menos ela vazia. E aí eu verifico aqui se a variável de telefones existe, né? Na verdade, se ela existe, não. Se ela existe e se aquele i, né? Aquele índice existe, né? Para aquela variável de telefone. Se existir, aí eu vou pegar ele e vou jogar ele na variável phone. Mas lá para frente eu pego aqui e imprimo essa... Ah, sim, é isso mesmo. Aí eu imprimo essa variável phone, no caso o telefone. Esse phone aqui, ela não é o telefone bruto, tá? Ela não é já o número, tá? Ela é um array, no caso, com o registro da tabela. Vou imprimir ela aqui para vocês verem. Ela vai ter ID, ela vai ter tudo. Vamos aqui. Olha só. Cada fone tem ID, tem o telefone de fato e tem a ID do usuário. Tá? Isso para cada fone. Ó, cada fone. Então, só se atentar a isso. Que o fone ele não é um número direto. Ele é a linha que veio do banco de dados. E, por último, vamos ver aqui só como é que ficou o dados inteiro. PHP print R dados. Então, pré aqui. É o seguinte, o dados é justamente essa variável aqui, que vem com os dados do usuário que eu estou editando nesse momento, tá? Que é o 86 aqui no caso, né? Olha só. Então ele vai ter ID, vai ter nome, e-mail, senha, linguagem, sexo. E os telefones ficou aqui, ó, como um array. Por que aconteceu isso aqui? Porque lá no model de usuário, na hora do desempacota, né, que eu estou colhendo ele do banco de dados, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu chamo model de telefone e mando ele pegar todos os telefones e botar na variável telefones. Então por isso que ele me traz isso aqui como array e joga na variável, na casa telefones, né, que é justamente essa daqui. Ó. Então ele traz aqui para mim um array. Agora tem uma coisa estranha aqui. Ah, não, tá certo. É um array de array. Tá ok, tá correto. E é isso. Deixa eu tirar esse dados daqui. E aí veja só aquilo que eu falei. Se eu quiser editar, por exemplo, se eu apagar um telefone, o que ele vai fazer lá na hora de salvar? Ele vai apagar todos os telefones desse usuário
e vai salvar tudo de novo. Ou seja, ele vai salvar tudo de novo, no caso só esse. Então vamos aqui salvar. Ó. Então, ó, perfeito. Ele apaga todos os que estavam salvos e salva esse aqui novamente. Vou colocar mais outro aqui, mais outros 3 aqui, só pra gente ver como é que ele fica no banco. Então, ó, tá salvo os 3. Ah, e outra coisa, sempre que eu clicar aqui ele vai salvar, apaga e salva tudo de novo. Vamos ver como é que tá no banco. Olha só, lá na tabela telefones, eu tenho a ID do telefone, normal que tem que ter, o telefone em si e o usuário que é o dono desse telefone. Reparem na ID, a ID é 789. O que acontece quando a gente insere um registro novo? Ele sobe a ID, né? Ele vai para 10 agora. As próximas seriam 10, 11 e 12. Então prestem bem atenção. Quando eu mandar salvar aqui, ele vai apagar tudo do banco e salvar tudo de novo. O que vai acontecer com essas 10 aqui? Vão ser a 10, a 11 e a 12. Vamos ver aqui, ó. Salvei. Se eu atualizar aqui, 10 e 11 e a 12. Tá vendo? Ou seja, aqueles 7, 8 e 9 foram apagados. Ele apaga do banco e salva de novo. Aí quando ele salva de novo, a ID sobe, a ID aumenta, incrementa, né? Então só tem esse detalhe. Quanto mais a gente fizer isso aqui, ó, salvar, 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 mais ele vai aumentar essas IDs, tá? Vai dar algum problema nisso aqui? Não, tá? Tranquilo. Não precisa ser sempre a mesma ID, não. Estando relacionado com o usuário direitinho aqui, não tem problema nenhum. E aqui, claro, a gente limitou até 5 usuários. Alguma dúvida aqui? Nada tão permanente quanto uma gambiarra. Mas não é... Eu nem disse que era temporária, não. É aquilo ali mesmo, vai ficar daquele jeito mesmo. Mas como eu estou falando para vocês, tem várias formas de se fazer a mesma coisa. Aquilo ali foi a ideia que eu tive no momento, no momento que eu estava construindo agora, que eu fiz isso ontem. Pode ser que eu veja uma outra forma mais para frente, mas vocês também, pode ser que vocês encontrem uma forma melhor de fazer. Por exemplo, se eu fizesse direto pelo controle, se eu viesse aqui, ó, outra forma seria de fazer isso aqui, ó. Aqui no controle, eu estou chamando o modo de usuário e eu salvo o usuário. Eu poderia muito bem, logo depois, chamar o modo de telefone e salvar os telefones, porque nesse momento aqui, ó, aliás, depois desse if aqui, ó, eu tenho o ID aqui, ó. Eu já vou ter a ID do usuário que eu acabei de alterar ou de salvar. Tá? Então, a partir daqui, eu já poderia salvar os telefones. Por que eu não faço isso? Porque eu não gosto, eu não acho legal isso aqui, tá? Mas é gosto meu, tá? Eu não tenho muitos argumentos para isso. Eu apenas não quero que o controle tenha que ficar se atentando a esses detalhes de salvar, de lembrar de salvar o usuário, de lembrar de salvar o telefone. Se tiver mais alguma outra tabela para ele salvar, aí fica muita coisa no controle. Eu prefiro fazer isso tudo dentro do módulo de usuário. Quando a gente manda para o usuário salvar, ele se vira e busca e salva os telefones e salva qualquer outra coisa que tenha que salvar lá dentro. Tá? Então, por isso que eu prefiro fazer isso dentro do módulo. Mas nada impede vocês de fazer aqui, se vocês acharem interessante fazer aqui. Se vocês fizerem aqui, não vai ter aquele POG lá de dentro, né? Vocês não vão precisar fazer esse POG aqui. Vocês não vão precisar dessa função. Tá? Vocês não vão precisar nem dessa função, na verdade. Porque esse código aqui vai lá para o controle. Tá? Essas duas linhas vão lá para o controle. Então, é um jeito de fazer. Eu estou pensando aqui que é o seguinte, que não dá tempo da gente ver o próximo relacionamento. São 3h50, eu teria 20 minutos. Só esse daqui eu levei 40 minutos, que esse é o simples. Então, se for para ver o outro relacionamento às pressas, eu prefiro não ver, porque o outro é mais complicado, é mais complexo. Então, eu vou guardar esse outro relacionamento para a próxima aula. E é isso aí.
Bom, se eu vou fazer isso, então, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram? Pode não ser nem desse assunto, mas qualquer outra coisa de web que vocês queiram que eu mostre agora. Tem 20 minutinhos para isso. Eu acho. Pode falar. Agora como é que eu vi que o microfone tá aberto? Eu achei que daria. Eu achei que eu faria esse primeiro relacionamento em 20 minutos rapidinho, mas eu expliquei bastante coisa, então acabei tomando mais tempo. Ah, Sim, o professor, diz a função de tipo salve, por causa que eu só vejo apontamento, mas eu não tenho a menor ideia de onde vem as funções peraí, desse. peraí, eu não entendi nada. Tipo, para tipo, as funções tipo salve, tipo, tem como abrir o código aí? Save, tá. Essa aqui. Tipo, elas sempre vão apontando, só que eu não sei para onde ela vai, entendeu? Então, isso, aí pronto. Aqui é um ponto negativo e um ponto positivo. Essa classe aqui, se vocês separarem, ela está estendendo uma outra, que se chama model, tá? Vocês precisam abstrair, beleza? Abstrair é o quê? É não se preocupar com esse tipo de coisa. A função existe, é isso que vocês precisam saber. Ela existe e ela pode ser usada. Da onde ela veio, vocês abstraem, tá? Vocês relevam isso. Por quê? Porque ela vem do model. Se ela não vier do model, ela está vindo de outra coisa que o model está estendendo. Vocês estão pagando orientação a objeto, né? Ainda? Já pagamos, Ah, PO. já pagaram. Pronto. Então é isso. Ó. É herança. Essas funções vêm por intermédio de herança. Aonde ela está definida? Nem eu sei. Eu sei que ela existe. Como é que eu sei que ela existe? Por causa da documentação. Eu não fui atrás de olhar código nenhum, não, tá? Vamos aqui. A código, só até tá aqui, ó. 3.1 é diferente da 4.1, tá? É bem diferente. Então aqui ele dá vários exemplos, ó, de várias funções que existem. Eu acho que bem aqui no início, sua primeira aplicação, criando novos itens, eu acho que bem aqui, ó, a gente tem um formulário, um model, e logo aqui, ó, ele usa o model save, tá? E ele mostra aqui o que, que ele manda para lá. Ele manda um array dizendo o título, slug e o body. Então, por causa disso daqui, ele me mostra como eu salvar alguma coisa. Então, eu sei que a função existe, tá? Eu não fui atrás de código, de saber. E ele me dá o exemplo aqui de como usar. Ele me mostra que eu preciso de um array, né? Eu preciso enviar um array com os nomes que estão salvos lá no banco, né? Os nomes da tabela, que existe lá na tabela. Se eu não me engano, tem um model aqui em algum lugar. Deve ser mais para baixo. Tá, ó, e ele fala aqui, ó, como criar o model. O model é isso aqui. Só isso aqui. Tá, então, tudo isso aqui eu estou me baseando na documentação oficial dele. Tá? Não estou inventando essas funções, não. Quais são as funções que eu inventei? Essas aqui, ó. Essas aqui foi eu que criei, desempacote eu criei, empacote eu criei, tá? Logar eu criei. Quando for necessário, quando vocês acharem, julgarem necessário, vocês podem criar uma função nova. Agora, a função save é uma função que ela já existe e eu apenas sobrescrevi. Quando eu digo sobrescrever, é que eu mudei a forma como ela funciona. Mas o que, que eu mudei? Eu mudei só uma linha. Só adicionei uma linha a mais. Depois, ó, eu chamo a original. Quando eu falo aqui o parent, eu estou dizendo que eu estou chamando a função save da classe que eu estou estendendo. No caso, o parent está estendendo o model. Então, eu estou chamando o save lá da classe model. Então, é o save original mesmo. Tá? Passando o que eu recebi. Eu apenas recebi e passei, continuei. Passei para frente. Tá? Se a gente for a fundo, aqui no Visual Studio Code, eu posso apertar Ctrl
e bota o mouse em cima e clicar. Vamos ver se ele envia. Não, não enviou para lá. Ah, não, é aqui. Não faz? Ctrl não faz. Que pena. Deixa eu clicar aqui em Parent. Quando eu clico aqui em Parent, ele abre a classe Model. Mas, como eu falei, essa classe Model aqui é a classe que está dentro de System. Não é para mexer aqui. Não mexam uma linha daqui, tá? Senão pode atrapalhar alguma coisa. Só para visualizar. Visualizando, a gente vê aqui, ó, tem variável table e provavelmente o set table, provavelmente o save vai estar aqui em algum lugar. Ou não. Por que que ele não está aqui? Porque, ó, como eu falei, o model está estendendo uma outra classe chamada base model. E o que eu quis dizer com abstrair é justamente isso. O save, ele está vindo de algum lugar. Da onde? Não sei. Deve estar vindo aqui. Ó, É função dentro de função. então é Um uma modo. a nossa classe está estendendo uma classe que está estendendo outra classe, tá bom? Pra gente, a gente precisa saber de tudo isso? Não precisa, a gente só precisa saber que o método save existe e como ele funciona, o que, que ele pede e o que, que ele faz, só isso. A gente não precisa entrar aqui em detalhes de ler esse código aqui para entender o que, que ele está fazendo. Não precisa disso, abstraiam, porque se a gente for fazer isso, ninguém faz, ninguém não tem condição. A gente vai ter que estar decorando linha por linha do framework que a gente vai usar. Não faz sentido. Só faz o que faz sentido aqui é a gente saber que ele existe, né, que eu puxei aqui da documentação e que é assim que funciona, é assim que a gente deve usar ele. É assim. Então tudo eu estou me baseando aqui na documentação. E é isso. Detalhe, pessoas, tem coisas aqui que estão na documentação que eu não estou fazendo com vocês, estou fazendo diferente porque a gente adapta, né? Tem coisas que eu sei que ficaram boas, então eu uso do jeito que ficou bom. Tem coisas que eu não ficou legal e aí eu faço de um outro jeito. Ou eu faço do mesmo jeito que ele está dizendo aqui, mas eu falo logo que não ficou legal, que no Code 3 era melhor. Vocês devem ter percebido bastante isso. E outra, isso que eu estou falando não é só para PHP. Essa questão de abstrair é com qualquer linguagem. Se vocês pegarem um framework em Java para fazer isso, vocês vão ter que abstrair também. Vocês vão ter que olhar a documentação. Na documentação vai estar dizendo quais funções que existem, quais funções você pode usar e o que, que elas pedem, o que, que elas retornam. Você vai ter isso, tá? Você sempre tem que ter uma documentação. Tanto faz qual é a linguagem, tanto faz qual é o framework, tá bom? Então vocês sempre vão se basear na documentação. Alguma outra pergunta? Por enquanto não, só essa mesmo. Então, pessoal, na próxima a gente vai estar vendo esse outro relacionamento. E na outra semana a gente vai finalmente ver Ajax e JavaScript jQuery. Aí na semana que vem a gente vai, de fato, finalmente a gente vai parar um pouco com o conteúdo, né? Depois que a gente vê o Ajax, a gente para um pouco com o conteúdo e vamos fazer exercícios e o projeto. Então, se ninguém mais tem nada para perguntar, eu vou dar essa aula como encerrada e a gente pode ir para o recreio. Valeu, pessoal. Boa tarde para vocês.